Olá, seja bem-vindo ao Dicas do Rafa, e nesse vídeo aqui você vai poder conferir todos os detalhes que provavelmente você não viu aí nas páginas de compra deste microfone aqui, o Baseus Bowie WM02. Então, sem mais delongas, vamos conferir aqui os detalhes que você não percebeu e também a minha experiência, o que eu achei desse fone de ouvido aqui, se ele realmente é um bom fone, bom fone custo-benefício. Vamos lá! A case ela é bem construída, ela é melhor construída do que a sua versão anterior, do que o outro fone de ouvido que eu trouxe aqui, o Hancock WM01. Ela tem um amortecimento que a versão anterior não tinha, então você sente que ele bate um pouquinho menos, a outra versão ela dava mais uma pancada mesmo na case, e os fones eles continuam bem resistentes à parte do imã aqui. Você pode balançar bastante, eles não vão cair. Em relação à construção, dessa vez eles preferiram deixar aqui a base transparente para que você veja os fones quando eles estão sinalizando ou indicando alguma questão de LED. A parte de sinalização de LED aqui da Baseus, nessa parte aqui para mim ficou bem confusa. Enquanto ele está carregando, ele não pisca nada, e depois que ele finaliza o carregamento, ele pisca aí por em torno de 4 segundos e depois apaga, então não dá para ter certeza se o seu fone de ouvido foi carregado ou não. Quando a case está para acabar a bateria, ela vai começar a piscar também por cerca de 3 segundos, eu preciso reconferir ali no manual. E quando ela estiver totalmente carregada, ela vai piscar, ela vai ficar apenas com o LED aceso aqui e depois vai apagar. Então na sinalização dos LEDs aqui, eu diria que a Baseus deixou bem a desejar neste fone de ouvido. A pegadinha também em relação à case ou a durabilidade da bateria é em relação ao seu uso, ou o tipo de utilização que você fizer o fone de ouvido. Se você ouvir músicas utilizando ele e utilizando o volume em 70%, você vai conseguir as médias identificadas aí pelos sites, de 25 horas. Já se você utilizar em 100%, você vai ter uma redução razoável deste uso do microfone. O carregamento dele é relativamente rápido, porém, os fones de ouvido não têm muita carga, então é por isso que acaba sendo rápido de você carregar eles. Em mais ou menos em torno de 1h30 você consegue ter a utilização dos fones de ouvido novamente, normalmente em 100% da carga. Em relação à utilização dos fones de ouvido, normalmente ele vai acender este LED central aqui, indicando o que ele está fazendo. Após conectar no seu celular ou no dispositivo Bluetooth que você preferir conectar ele vai apagar. Uma dúvida bastante pertinente que muitas pessoas acabam perguntando aqui no meu canal é se o fone de ouvido pisca esse LED enquanto você ouve música ou faz as ligações. E não, ele não pisca. Esse LED aqui só se torna aceso para demonstrar algumas funções, como por exemplo carregamento ou bateria fraca, ou então enquanto ele estiver fazendo a conexão, Bluetooth, ou então reset. Fora isso, ele não pisca em mais nada. Em relação à conexão Bluetooth, ele utiliza aí a conexão 5.3 e sinceramente eu diria que não é um ponto relevante, vai ser compatível com a maioria dos dispositivos aí que você tenha adquirido a partir de 2020, por exemplo, para cá, ou até menos, provavelmente você consegue conectar normalmente. O que vai variar aí é, por exemplo, se você tem a versão Bluetooth menor, provavelmente você vai ter problemas de conexão caso você se distancie do objeto conectado. Então, se o seu celular está aqui conectado e você tentar se distanciar, provavelmente a qualidade das músicas ou da ligação vai ficar fraca também, você vai começar a ter falhas. Em relação aos 10 metros que eles prometem, aqui na minha residência, quase todos os fones que eu trago sempre trazem a mesma média de funcionamento, entre 5 a 7 metros, eles funcionam super bem. A partir disso, devido às paredes e outras coisas que tem aqui interferindo, eu já começo a perceber quedas de sinal, quebras de música e tudo mais. Bom, agora a minha experiência em relação ao áudio e também as funções que o microfone carrega e também as opções que você tem do aplicativo. Diferente da versão anterior, o WM01, esta versão aqui tem funções novas no aplicativo, tem um aplicativo em si para você utilizar. A versão antiga não tinha. Bom, com relação às funções do fone de ouvido, ele é todo touch, como há de se imaginar, né? Você ativa o touch a respeito desta parte aqui e fica até aqui a experiência de uso nele. Não tem uma forma correta de você encaixar nos seus ouvidos, você pode encaixar da melhor maneira que você preferir. Com relação à vedação do fone de ouvido, a experiência que eu tenho com as borrachinhas, utilizando a borrachinha menor aqui, ele vedou super bem os áudios externos. Ele não tem anti-ruído, mas as borrachinhas fazem muito bem esse papel de vedar os sons externos. Se você utilizar o volume em cerca de 70%, 80%, você vai conseguir uma boa imersão no áudio que você estiver utilizando. Claro, depende também do ambiente que você estiver. Se você estiver em pontos aí de obras ou então metrô mesmo, provavelmente ele não vai suprir. Você vai ter que colocar em 100% e dependendo da qualidade do áudio que você estiver utilizando, vamos supor assim, se algum outro canal de YouTube que você estiver assistindo
não tiver parametrizado bem o áudio, provavelmente mesmo assim você ainda vai achar baixo. Mas já para músicas em geral, você vai achar bem satisfatório em questão do volume de áudio. Já da qualidade de áudio, ele é melhor do que o WM01, pois você consegue no aplicativo configurar algumas features, configurar alguns tipos de som em que ele vai ser mais focado, como por exemplo jazz, rock, clássico e tudo mais. Então você consegue melhorar um pouquinho a experiência de áudio desse fone de ouvido aqui em relação à sua versão anterior. Das funções do aplicativo em si, basicamente você tem várias opções para você utilizar no aplicativo. Você tem o localizador dos fones de ouvido, onde seria aí representado pelo ícone direito aqui em cima. Ao clicar sobre ele, você vai ver as opções para você localizar o direito ou o esquerdo. Clicando sobre um deles, você pode clicar aqui em Call para localizar o fone de ouvido. Tenha certeza de que os fones de ouvido não estão no seu ouvido ou no ouvido de ninguém. Isso daqui emite um som bem alto e pode danificar os ouvidos. Ao clicar no Call, o ponto negativo aqui do aplicativo é que ele não tem a função de tradução, então você deve utilizar ele em inglês. Mas as funções, como eu disse, são bem simples aqui. Você tem aqui agora à esquerda a questão de gestos, onde você pode configurar os gestos dos fones de ouvido. Então você pode, por exemplo, configurar aqui que no ouvido esquerdo ele vai fazer a função de avançar, retroceder, ou então que ele vai ligar o assistente de voz, e no ouvido direito você pode fazer o mesmo também. Você pode inclusive também desativar alguma função que você não queira, como por exemplo o assistente de voz. Voltando aqui, você tem o modo que eu citei anteriormente que dá um pequeno boost aí nos seus áudios, que seria o modo de equalizador dos áudios. Você já tem aqui alguns modos pré-configurados, como Baseus Classic, Mega Bass, Teatro, Hi-Fi, Clear, entre outros, e descendo até as últimas opções, você tem o Custom Mode. Você pode clicar sobre ela e pode ir configurando aqui conforme a sua necessidade. Você vai clicar aqui no nome, Rock, por exemplo, dar o Save, e aí você vai configurando aqui os áudios, os graves e os médios e tudo mais conforme a sua necessidade. Se você quiser excluir, é só clicar aqui na lixeirinha e dar o OK. Voltando aqui para a base do aplicativo, ele tem este modo jogo, que seria aqui o Low Latency Mode, que quando você ativa, ele vai aumentar a sincronização labial, caso você esteja vendo vídeos, e também vai aumentar a sincronização dos jogos, caso você esteja utilizando os fones de ouvido para jogar. Mas geralmente, a maioria desses fones de ouvido aqui não trazem um bom resultado. Então se você for utilizar para um jogo mais caseiro, um jogo sem mais compromisso, em que você não espera ter muitos resultados, beleza, provavelmente vai funcionar muito bem para você. Agora, se você já for utilizar de modo profissional, eu não indicaria ou não recomendaria esse fone de ouvido para isso. Por último, a indicação se esse fone de ouvido aqui é adequado para exercícios ou não. Bom, eu diria que ele não é muito adequado. Apesar de não ter caído aqui dos meus ouvidos, ele não tem a proteção IP54, que seria a proteção contra poeira e suores. Então, caso você utilize ele para exercícios, tome bastante cuidado com o fone de ouvido ficando molhado, seque-o sempre, mas em si eu não recomendaria ele muito não. Também tem um lance de que ele não é um fone de ouvido que, para minha opinião, não é um fone de ouvido que me dá muito encaixe e muita segurança. Então, se você tem medo dele cair aí, provavelmente se você utilizar as borrachinhas erradas, ele ficar mal encaixado, é uma boa chance dele cair. Já aqueles outros que tem a perninha aqui, normalmente ficam mais encaixados e são mais seguros. Bom, de opinião final a respeito desse microfone aqui, eu diria que ele é um fone de ouvido bem ok ou bem razoável no caso. Você tem algumas configurações do aplicativo que tornam o áudio personalizado, ou seja, se você estiver sentindo falta de um grave ou melhorar aí os agudos do microfone, você vai conseguir personalizar isso através do aplicativo. Já em relação à vedação e volume de áudio, eu diria que elas são bem adequadas. A vedação ele veda bem os sons externos, apesar de não ter a função anti-ruído ativa nele. E em questão do áudio, você tem uma boa quantidade de volumes. Se você busca volumes sempre mais altos possíveis, ele vai entregar uma boa quantidade disso. Principalmente pelo fato dele ser mais encaixado ou mais inteiro dentro do fone de ouvido. Então, em questão de volume, você vai sempre conseguir ter uma sensação de volume alto com esse microfone aqui. Embora eu não recomende. Geralmente os áudios mais altos acabam estourando a qualidade do áudio e também vai fazer mal a você a longo e médio prazo. Os maiores pontos negativos em relação a eles são em relação à duração de bateria e também ao sistema de você checar se eles estão realmente carregados ou não. Tudo bem, tem a parte do aplicativo, mas geralmente a sinalização física do fone de ouvido é bem relevante e nos ajuda a ter uma percepção mais rápida do que o microfone precisa ou não, se ele precisa carregar, se ele já está na média ou não. Eu já trouxe a review desse outro microfone aqui, o Hancock WM01,
Se você encontrou os dois microfones pelo mesmo preço, este daqui é o microfone mais indicado, o Bowie WM02. Agora, se você encontrou esse daqui por uma diferença bem mais barata, bem mais em conta, e não faz questão aí das configurações que esse microfone aqui oferece, provavelmente essa daqui é uma boa opção para você. De restante, eu vou ficando por aqui. Se você quiser dar uma forcinha para o meu trabalho aqui no YouTube e quiser comprar esse microfone, meu link de afiliado vai estar na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. E se você quiser ver review de outros microfones que eu também gostei e sugiro que você dê uma olhadinha aí, que eles vão ser opções bem consideráveis para você que está atrás de custo-benefício, dê uma olhadinha nesses vídeos aqui também. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, eu estou trazendo novos vídeos para te ajudar no dia a dia, todos os dias. Muito obrigado e tchau, tchau!